Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Escuta, queridos, o exercício da fé é um exercício de recompensação. Se você não tiver isso em mente, você não continua firme. Mas o inferno fica assim para você o tempo todo, desiste. Por que as pessoas desistem? Porque não estão treinadas. Se tivessem treinadas em saber quem são e qual a sua missão e o que tem de Deus dentro do seu coração, duvido que desista. Você e eu temos que ser aquelas pessoas que dizem assim: eu não serei derrotado e não vou desistir. Vamos lá, repita comigo: eu não serei derrotado e não vou desistir. Mais uma vez: eu não serei derrotado e não vou desistir. Mais uma vez: eu não serei derrotado e não vou desistir. Eu quero nessa noite começar a falar um pouquinho dessa questão aí que nós conhecemos, a Tropa de Elite, né? Ficou muito conhecido, esse filme que foi mais visto na pirataria do que no cinema, né? Eu nem vou perguntar quantos aqui assistiram DVD pirata. Porque já vai perdendo perdão a Deus. Falando um pouco sobre o filme, que é muito violento, mas está na pirataria. Mas eu não quero falar em termos da Tropa de Elite, não é essa visão que eu quero trazer do contexto da violência em si da questão, para dar uma solução de algo que muitas vezes é visto nesse contexto na humanidade. Mas o Batalhão de Operações Especiais da Polícia é considerado, você sabe disso, uma das melhores polícias no questão de eficiência. O resultado da eficiência eu não quero comentar. Mas o resultado a questão de eficiência é tão parecido ou melhor do que a polícia, o Mossad da Israel. De tamanho é isso que eu quero compartilhar com vocês, do treinamento, da questão de eles estarem preparados. Gente, treinamento e preparação é uma das coisas mais fundamentais da vida do homem, e parece que o homem ele é meio negligente para isso, ou muitas vezes ele não enxerga, e ele não tem uma consciência da necessidade de sermos preparados. Alguém está compreendendo o que eu quero dizer? E em cima dessa questão da preparação, da eficiência, né? Vamos dizer assim, do treinamento, aí os resultados, eles são extremamente positivos. Se eu quero ver resultados na minha vida, eu tenho que compreender que tem uma parte para que eu veja esses resultados. Eles não acontecem do nada na nossa vida. E a Bíblia, ela é muito clara em mostrar exatamente isso, a questão em como nós estamos inseridos. Vá comigo a 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. E em cima desse texto base, eu quero ir alguns domingos aqui compartilhar com vocês algumas coisas preciosas. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Alguém diga amém. Ok. Paulo, ele faz essa declaração para o seu filho na fé, não só porque ele conhecia Timóteo e das adversidades que Timóteo passava, como a necessidade de ele continuar a exercer um ministério que era excelente, a continuar exercendo algo que Deus havia dado para ele como dom, como chamada, para que ele cumprisse e ele completasse a sua carreira. Alguém entende isso aí, não é? E Paulo então declara lá no capítulo 6, verso 12, a primeira parte, dizendo: combate, garoto, o bom combate da fé. Repita comigo: combate, o bom combate da fé. Paulo ainda dá essa declaração assim militarizada, né? Tome posse, conquiste, garoto, a vida eterna. Veja que não é uma coisa assim tão simples, tão natural. A vida eterna, gente, nessa questão de estar nela, inserida nela, não é uma coisa tão natural. É uma coisa que envolve de nós determinadas
posicionamentos, determinados posicionamentos. Envolve cada um de nós estarmos preparados, treinados, para nós estarmos na vida até o final. Quando então será dado o quê? A coroa para cada um de nós. Você já reparou? Dá uma lidinha no livro de Apocalipse, e você vai ver quando João ele tem a revelação, e ele fala aos anjos das igrejas, das 7 igrejas, está escrito no finalzinho, ao vencedor, vai dar uma lida lá, ao vencedor será dado o direito de comer da árvore da vida, né? Ao vencedor será dado uma pedrinha, aquele negócio ali. Então tem lá mais ou menos, mas está sempre sendo colocado assim, aquele que vencer. Como nós estamos entendendo isso aí? Então Paulo diz lá, combate o bom combate da fé, Timóteo, toma posse, garoto, conquiste, agarre firme a vida eterna, a qual também foste chamado, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Alguém dá para entender aqui o espírito do apóstolo Paulo falando sobre isso? Paulo, quando ele começa a abrir e a falar sobre esse combate da fé, ele está falando que nós estamos numa guerra. E guerra, gente, é uma questão de preparação, de treinamento. Vence quem está preparado e treinado para. Não estou dizendo nem uma questão de se são mais ou menos, se tem 10 e 20, se eu luto contra 50, eu sou 5, é uma questão de quantos estão preparados. Alguém assistiu aí os 300 aí? Também é violento, pastor, é sangue na tela, até espirrou em mim quando eu estava... Mas é uma questão de treinamento. Um que vale por 10, muito bom. Você sabe de uma coisa? Quando o inferno olha para a igreja e vê uma igreja sendo treinada e preparada, ele fica com muito medo. Porque ele sabe o rombo e o estrago que vai fazer no império dele. O inferno, ele não quer saber se a pessoa está morrendo ou está vivendo. Até em relação à igreja. Ele não quer saber. Ele quer saber se você está consciente de quem você é. Que quando nós nos tornamos conscientes de quem nós somos, é um perigo para ele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Porque uma boa parte ainda do corpo de Cristo está adormecida. Está lá como disse Paulo em Efésios, capítulo 5, vamos dar uma lida? Verso 14, e ele dá essa declaração, que é boa nessa noite. Desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo, diga aleluia. Graças a Deus, hein? Não peguei ninguém, meu irmão. O pessoal está ficando treinado aqui na igreja, rapaz. Verso 14, desperta, ó tu que dorme. Que é isso? Eu não estou dormindo não, tá? Espiritualmente, uma boa parte da igreja do Senhor está dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Capítulo 5, verso 14. E olha o que está escrito. Levanta-te de entre os mortos e Cristo iluminará. Na visão espiritual, uma boa parte ainda do povo de Deus está nessa morte aí. Pastor, mas eles têm vida, a presença de Jesus está lá, mas a consciência de quem são não existe. Prestem bem atenção, olhem para mim. A consciência da missão deles também não existe. Meros espectadores na vida, meros homens e mulheres que vão para casa, trabalham, voltam para casa, vai para a igreja de domingo, volta, vai para casa, trabalha, volta para a igreja de domingo, mas não sabe mais nada além disso. Isso para o inferno não faz a menor diferença. Mas uma igreja que começa a receber entendimento a respeito de quem ela é, da missão que ela tem, e ela se prepara, muitas coisas mudam, não só na vida pessoal dessa pessoa como igreja, mas daqueles que estão ao seu redor. Alguém diga aleluia? E está escrito assim, vede prudentemente como andais. Paulo diz, verso 15, não como nécios, não como crianças, não como sem nada na cabeça, vamos dizer assim, ou no espírito, e sim como sábios. Diz Paulo, remendo o tempo porque os dias são tranquilos, não fáceis. Os dias são o quê, gente? Maus. Por esta razão, então, vocês devem se tornar
não devem se tornar insensatos, mas devem procurar compreender, ter entendimento, clareza de qual é a vontade do Senhor. Aleluia! Então Paulo, a gente está falando sobre um combate do qual a igreja ela precisa ter essa consciência. E a nossa vida nesse mundo é um constante combate. Você sabe do que eu estou falando? Eu tenho que ter essa visão de combate para que eu me prepare para os combates. Alguém diga glória. Então, eu vou colocando sempre algumas frases para a gente pensar sobre isso, a gente já leu, mas se viver é preciso, e é claro, nós estamos aqui nesse mundo, temos que dar continuidade, você tem trabalho, você tem família, você tem sonhos, você tem realizações, fora a coisa da sua vida e da sua família, tem outras pessoas ao redor. Combater é muito mais do que preciso. Eu não estou vivendo por viver, eu não acordo por sair de casa, se eu não acordar e saber que eu enfrento as trevas, porque das trevas eu fui retirado. Quando eu não conhecia o Senhor, eu nem sabia que o diabo existia. E quando alguém falava assim, o diabo existe, a gente ria. Você conhece alguém, eu tenho algum parente, quando você fala, cuidado, você vai para o inferno, olha o diabo. Eu falo, mas o diabo não existe, rapaz. É um cara completamente imerso, não sabe de nada. Mas a primeira coisa que acontece quando eu e você somos transformados é uma consciência de que das trevas eu fui liberto. E não pense que as trevas vai ficar para lá e eu para cá. Não pense que ela vai deixar a gente quietinha. Não. Agora nós vamos viver um confronto o tempo todo, porque as trevas vêm, o inferno vem perturbar a nossa vida. E sempre a característica do inferno é o seguinte, ele se aproxima para matar, roubar e destruir. Quem? A nossa vida. Diga assim, estou fora. Então tem que estar preparado, tem que estar treinado. Se não estiver preparado e treinado, não vai suportar. Alguém entende o que eu digo? Nós não enxergamos dessa maneira. O mundo espiritual dessa maneira. O mundo espiritual, quando você lê a Bíblia, você vai ver sempre a existência de um combate. Sempre. Se você espremer o Novo Testamento em questão de cartas, de treinamento da igreja, você vai ver um treinamento para vencer as trevas. Ontem mesmo, conversando com os homens aqui da igreja, eu li uma passagem de Romanos capítulo 12, no final está escrito assim, quando Paulo termina falando determinadas coisas que são importantes na nossa preparação de vencer as trevas, estava escrito lá assim, vença o mal com o... Mas para vencer tem que estar treinado. Coisa não é natural. Ninguém é um soldado profissional do nada. Olha, tô me inscrevendo aí, é comigo mesmo, manda um fuzil na minha mão e vamos lá e tal, né? E o que é mais incrível, que essa questão de treinamento, ela é importante. 06, desiste! Vai desistir agora? Não! Mas o inferno fica assim para você o tempo todo, desiste. Por que as pessoas desistem? Porque não estão treinadas. Se tivessem treinadas em saber quem são e qual a sua missão e o que tem de Deus dentro do seu coração, duvido que desistam. Você e eu temos que ser aquelas pessoas que dizem assim, eu não serei derrotado e não vou desistir. Vamos lá, repita comigo, eu não serei derrotado e não vou desistir. Mais uma vez, eu não serei derrotado e não vou desistir. Mais uma vez, eu não serei derrotado e não vou desistir. O senhor está muito alegrinho falando isso aí. Cuidado, hein, pastor? Não tem medo das trevas. Mas o que é isso dessas declarações aí? É só declaração? Claro que não. Essas declarações têm um fundamento, é a palavra. É em cima desse fundamento que eu seguro a minha palavra. E quem me garante a vitória? Sou eu? Não, porque até eu não tenho um bíceps muito grande, não dá para perder. Estou até pensando aí, dar uma marombada, vai ver se melhora. O que me garante a vitória? A palavra. É Deus quem me dá a vitória. É Deus quem te dá a vitória. Se você ainda está achando que viver nesse mundo é você que está conseguindo vitória, você está lascado. Não é você, é Deus que está por trás disso. Porque esse mundo é um mundo do espírito.
Nós não enxergamos isso naturalmente, mas é um mundo do Espírito, é uma questão de força. E sabemos que o reino de Deus já venceu as trevas. Mas não significa que já venceu as trevas vai te largar de te perturbar, você, a tua família e tudo que envolve a tua vida. Ora, se o meu rei venceu, em Cristo Jesus e na sua palavra também venceremos. Mas o que acontece com uma boa parte do corpo de Cristo é que está sempre desistindo. Não aguenta. Por que não aguenta? Porque não está treinado para. Porque se tivesse treinado não desistia. É por isso que então em termos de elite, em termos de tropa, em termos de alguma coisa eficiente para ter os resultados para vencer, tem que ser explorado esse treinamento, essa prova, para o cara ficar firme, para aguentar o tranco. Aleluia! Quem faz isso é o poder da palavra, é o treinamento da verdade na nossa vida. Faz com que você fique agarrado. Eu não desisto, eu estou agarrado com Deus, Ele vai me dar. No final dessa história, quem vai vencer sou eu. Ah, meu irmão, não tem outra, vai vencer mesmo. Que alguém diga glória. Fala para o teu irmão aí, não desiste. É fácil desistir de familiares. Quando a gente olha para eles, eles estão piores. É fácil desistir de uma situação que você está vendo ali 1 ano, 2, 3, 4. Não significa que Deus não vai mudar. Ele está esperando de nós um posicionamento. Mas eu não posso me posicionar se eu não estiver sendo treinado, aperfeiçoado, compreendendo o que está acontecendo. Deus nunca nos chamou para combater sem entender aquilo que está acontecendo. Ele não é maluco de lançar a gente no meio de um tiroteio, tomando bala para tudo quanto é lado e perdido. Nada disso. Quem anda com o Espírito Santo está cheio da verdade, da palavra, enraizado nele, sabe exatamente o que está acontecendo. Porque Deus vai te balizando, Ele vai te falando, Ele vai te orientando, Ele vai só te mostrando uma coisa. Olha, atenção, para cá, para lá, até você sair. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E não pense que nós não vamos enfrentar a luta, porque nós estamos nela. Nós não vamos enfrentar, nós estamos nela. Quem está entendendo isso aí? Eu não posso chegar a essa conclusão, como muitos ainda chegam, e de repente, às vezes, a igreja não enxerga, e vai falar, pastor, mas a vida é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, né? Em determinadas frases que nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, e a gente acha elas tremendamente maravilhosas. Mas, pastor, o importante é competir. Compete para levar sempre a lanterna. Mas o importante é competir. Isso é coisa humana. Deus, quando te põe num combate, é para você vencer. Não tem um combate do Velho Testamento que o povo tivesse em obediência a Deus que não vencesse. Então, peraí, tem alguma coisa errada. A gente tem que analisar determinadas coisas. A vida não é assim mesmo. Esse mundo está descrevendo e colocando na mente das pessoas que é assim mesmo. Você perde sempre. Você não ganha nada. E outros atribuem, pastor, esse é o karma que eu tenho que levar. As mentalidades que estão aí fora são demoníacas e infernais, para que o homem fique no prejuízo. Quem foi resgatado da maldição, das coisas que não dão certo, da derrota, do fracasso, do inferno? Fomos nós. Jesus se tornou maldito no meu lugar, para que eu vivesse na bênção. Não estou falando que agora, a partir de amanhã, minha vida automaticamente estará no ponto onde eu sempre desejei, porque não é assim. Mas você tem que se posicionar para ir aguentando e segurando firme, estar aperfeiçoado e treinado ao ponto de ir vencendo uma, vencendo outra, vencendo uma, vencendo outra, vencendo uma, vencendo outra. E essa questão do tempo está aí mesmo. Amanhã eu venço uma, daqui a 2 anos essa situação já não tem mais comigo, 1 ano, sei lá quantos. É um progresso, é uma questão de avanço. Nós não avançaremos se não formos uma tropa de elite treinada. Na verdade, que alguém diga glória. A vida é assim mesmo. De que forma? Nada dando certo.
Mas isso é o que as pessoas estão comendo, estão se alimentando, têm vivido diariamente, nada dando certo, sempre perdendo, sempre faltando tudo, sempre doente, andando para trás, mais infeliz do que feliz, mais amaldiçoado que abençoado, e atribui a qualquer coisa. Não é bem assim não. Então olha só, sendo a vida, gente, um combate, ouça isso aí, só não vencemos quando não estamos preparados. Então imagine, pastor, vencer tudo que eu quero. Então depende de nós. Repita comigo, depende de mim. Depende de mim. Não é uma questão de Deus, não é uma questão, Senhor, então vê lá, resolve isso aí para mim. Então, Senhor, mas a pessoa não está preparada para aguentar o tranco. Ela pede, ela desiste, ela larga. Eu e você enfrentamos situações que estão muito acima da nossa capacidade de resolver. Porque se tivesse condição de resolver, eu não estava aqui. Eu já tinha resolvido. A gente tinha resolvido. É um cheque? Está lá, checão. Toma. Qualquer coisa. Nós dependemos do sobrenatural, queridos. Sempre. Só não vence quem não está preparado. Mas se estiver preparado, os resultados da eficiência serão maravilhosos. Você vai acostumar a viver em cima de vitória, vai ser difícil as trevas te perturbar. Ela vai te perturbando, mas você vai vencendo todas. Aí só tem uma coisa. O seu retrato de frente, de lado, está lá no inferno, meu irmão. Dentro daquele quadrão dele lá, bota lá, Nélio, Pastor Hélio, tudo no Hélio. A igreja dele. Não, pastor, me tira dessa, eu quero estar fora desse quadro. Eu quero viver aquele jeitinho, sabe, que ninguém me vê. Sabe como é que é, né, pastor? Quem não aparece não é lembrado. Rapaz, isso aí é o jargão do funcionarismo público, né? Muitas vezes aí, eu sei que eu trabalho dentro do funcionarismo público, eu sei que muitas vezes esse tipo de papo é rolado, tremenda de uma besteira, de algo que é vinculado e falado. O que é isso? Não tem jeito. Se você se preparar para vencer, vai ser lembrado pelo inferno. Mas eu quero te dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E não tem nada mais gostoso do que receber a vitória de Deus. Hoje talvez o inferno esteja te humilhando, rapaz. Esteja falando uma opção de coisa através de outras pessoas que você não nada. Cadê teu Deus aí? Não resolve, não faz isso, aquilo, outro e tal. E você está ali só no casco, sendo ralado, sendo humilhado. Meu irmão, a tua vitória está perto. Porque aquele que é humilhado hoje será exaltado amanhã. Quem ri por último, ri melhor nessa questão. Fica na tua, segura o tranco que Deus vai te dar vitória. Mas eu só não posso abrir mão de um determinado posicionamento que Deus me pede. Confiança em Deus, gente, tem que ser algo inabalável na nossa vida. Porque se ainda é abalável, você está fora ainda de ver muitas vitórias. Hebreus capítulo 10, verso 35. Glória a Deus. Hebreus 10, 35. O escritor ao livro dos Hebreus diz o seguinte: não abandoneis. Está falando de uma posição minha e sua. Quem abandona somos nós. Quem desiste, 06, somos nós. Ou é o 02, não sei quem mais, deixa eu esquecer. Quem abandona, quem desiste somos nós. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Escuta, queridos, o exercício da fé é um exercício de recompensação. Se você não tiver isso em mente, você não continua firme. Quem vence recebe o prêmio. É assim ou não? Quem vence um torneio de golfe recebe aquele chequinho miúdo de $1 milhão. Não é nada. Há uma recompensa. Qual é a recompensa? É a mudança, é a transformação, é a vitória que Deus quer te dar em todas as áreas. Mas o que está escrito lá? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Mas com efeito,
tendes necessidade, eu e você, de quê? Perseverança. Anota aí na tua Bíblia, você que gosta de anotar e é bom mesmo. Perseverança é confiança duradoura. Eu confio hoje, amanhã e depois. O inferno está, desiste? Não desiste. Eu confio hoje, amanhã e depois. O inferno está, desiste? Não desiste. Eu confio hoje, amanhã e depois. Vai falar de novo? Então, eu confio hoje, amanhã e depois. Eu confio hoje, amanhã e depois. Eu confio hoje, amanhã e depois. Abracei a minha vitória, aleluia. É assim que acontece. Nada pode deter a vitória sobre qualquer área da tua vida. Nada. O inferno não pode deter. Ele só manda uns recados e uma intimidação e determinadas coisas para que você desista, mas ele não pode segurar a tua vitória. Que alguém diga glória. Aleluia. Te animou ou não nessa noite? Fala para o teu irmão, você é um combatente.